juntos novamente, para seguirmos com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Revides. O governo caminhava tranquilo, uma vez que o Congresso fechado, as assembleias estaduais dissolvidas, os interventores nomeados, os partidos políticos também fechados, tudo lhe proporcionava um gerenciamento seguro, ainda mais que contava com o apoio dos chefes militares. Alguns problemas de ordem política, porém, começaram a surgir, gerados pelo fechamento dos partidos políticos, entre os quais ficava incluso o Partido Integralista. A oposição de alguns generais simpáticos ao partido, como Góes Monteiro, não conseguiu demover o presidente dessa medida. Os integralistas sentiram-se lesados em seu propósito de participação num governo para o qual haviam lutado. Plínio Salgado, seu chefe, e todos aqueles que com ele comungavam nesses anseios após o golpe, viram-se alijados dele, colocados à margem de sua composição e das suas decisões. No entanto, Vargas desfazia propositadamente todos os vínculos com quem pudesse intervir e atrapalhar suas atitudes. Mas eles, vendo o partido desfeito e a sua ação impedida, usando de alguns recursos legais, transformaram-se e continuaram suas atividades, passando de aliados a opositores, promovendo campanhas contra a atuação do governo. Um grupo mais radical, em revanche pela ingratidão de que fora alvo, planejou um ataque ao Palácio Guanabara, onde Getúlio Vargas residia com sua família, para eliminá-lo, como também todos os que pudessem resistência. Na noite de 10 de maio de 1938, Getúlio Vargas e seus familiares foram surpreendidos no palácio por um tiroteio que se estendeu até a manhã do dia seguinte, quando foi debelado pela polícia e militares do governo, chegados tardiamente. Muitos elementos da guarda governamental, assim como dos invasores, foram encontrados feridos e até mortos. A falta dos reforços oficiais de defesa, ela foi efetuada pelo próprio presidente e sua família e pela guarda do palácio, reconhecida depois como falha. Após esse episódio, a ação dos integralistas foi encerrada de vez pela represália rigorosa imposta pelo governo, que efetuou muitas prisões, exilando seu chefe, Plínio Salgado. Se a segurança do palácio tivesse sido mais eficaz, o ataque teria sido evitado. O governo, preocupado, reconhecendo sua ineficiência, resolveu promover a sua segurança pessoal através da criação de uma guarda para garantir a sua tranquilidade, como a de seus familiares. Foi formada, em grande parte, por homens vindos do Rio Grande do Sul, habituados ao rigor das lutas, cujo comando foi delegado por seu irmão, Benjamin Vargas. Tudo se acerenando, e o Estado Novo pôde caminhar tranquilo, retomando a normalidade, não pela mudança de convicção dos que pretenderam invadir o palácio e até depor o presidente, como desejavam, mas pela contenção severa efetuada pelo governo através de suas medidas de repressão. Essa foi a arma utilizada para impedir qualquer resistência. Contudo, no cenário mundial, uma grande peça se preparava. Um grande drama iria se desenrolar pela expansão do fascismo e do nazismo, sufocando as democracias liberais, estimulando expectativas até aqui no Brasil, dadas as grandes colônias de imigrantes italianos e alemães existentes no sul do país. Enquanto isso ocorria, um sentimento curioso de contraditório envolvia o governo do Estado Novo. Se reprimiu e combateu os integralistas, que pretendiam ser aqui um prolongamento do fascismo europeu. Como proceder em relação a esse movimento mundial, do qual Getúlio Vargas era simpatizante? O Estado Novo tinha suas bases no fascismo, e muitos dos chefes militares do governo mantinham suas simpatias pela política do eixo Romano-Berlim. Hitler, em setembro de 1939, invadiu a Polônia, promoveu o extermínio dos judeus poloneses, dando cumprimento à faceta marcante do nazismo, o antissemitismo. Os conflitos na Europa abalaram todas as nações, e aqui, no mês de outubro, Getúlio Vargas declarava a neutralidade do Brasil, pretendendo deixá-lo à margem desses acontecimentos.
Hitler, no entanto, não parou. Continuando a sua sanha conquistadora, invadiu outros países. Logo após, em comemoração à Batalha de Riachuelo, mais precisamente em 11 de junho, Getúlio Vargas proferiu um discurso, demonstrando sua satisfação pelas vitórias de Hitler, a anuência àquele que combatia os ideais democráticos, causando certa preocupação. Um fato, porém, no decurso das pretensões hitlerianas, veio demonstrar que os ideais democráticos não estavam de todo sufocados e que lutavam por eles. Foi a primeira decepção sofrida por Hitler, quando a aviação alemã é derrotada pela Inglaterra e o povo estimulava, os governos se uniam e a sanha alemã devia ser detida. Getúlio Vargas passou a ser mais cauteloso em seus pronunciamentos, e quando os japoneses atacaram a base naval americana no Pacífico, Pearl Harbor, e os Estados Unidos entraram na guerra, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com os países do eixo, solidarizando-se com os americanos. Essa atitude do governo brasileiro gerou aqui duas situações divergentes. Uma, a represália alemã, que passou a afundar os navios brasileiros no Atlântico Sul, tanto para intimidar o governo, quanto para impedir o livre curso de matérias de guerra. A outra proveio dos Estados Unidos, que passaram a aparelhar as forças da defesa nacional, bem como os aeroportos do Norte e Nordeste, como resultado de um acordo entre os dois países. O governo brasileiro, diante das dificuldades de se estabelecer comércio com os países europeus, em virtude da guerra, dos oceanos repletos de submarinos, vira-se forçado a patentear a sua solidariedade ao governo americano, sem o qual não poderia viver. Como resultado desse apoio, passou a receber auxílio financeiro durante a guerra, que lhe permitiu o incremento da siderurgia e algum suporte para as exportações. Desde que os navios brasileiros foram afundados, formou-se aqui um ambiente de protesto e o povo começou a atacar as casas e estabelecimentos comerciais dos italianos e alemães, exigindo que o Brasil declarasse estado de guerra. Mas Getúlio resistia. Sabia que não lhe convinha o que o aguardava como consequência desse ato. Mas o povo revoltado exigia e Vargas decidiu ceder, no dia 22 de agosto de 1942. Meus amigos, eu não era nascida, só fui nascer 10 anos depois disso. Mas a minha avó conta que nesse tempo a situação, principalmente em São Paulo, no interior do país, eu não sei. Não havia facilidades de conseguir gêneros. Precisava ficar na fila para conseguir carne, por exemplo, porque todo a produção nacional era destinado para quem estava na guerra. Não tinha farinha de trigo. Os Estados Unidos mandavam, por exemplo, macarrão para o Brasil. Então a minha família molhava esse macarrão, essa massa mole se transformava em pão, porque farinha de trigo direto não tinha. Não tinha também combustível. Minha avó juntava toco de vela para poder fazer um tipo de fogareiro para poder fazer comida. E isso era em São Paulo, não era nenhuma família carente. A minha avó tinha suas posses, mas não adiantava, não tinha o que comprar. Não adiantava ter dinheiro. Você tinha um racionamento. Isso é o que eu vim saber. A minha bisavó fez estoque. Então ela tinha, porque a família dela era pequena. Então ela teve para todo o período de guerra. A minha bisavó teve a farinha, açúcar, teve tudo. Então é isso. Deixo aqui o meu relato para completar o que nós estamos lendo. Um abraço a todos e até a nossa próxima leitura.